O sol do deserto castigava a tenda de Abraão. Lá dentro, o patriarca, já avançado em idade, meditava sobre um assunto de grande importância. Deus lhe havia feito uma promessa. A promessa de uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu. Mas Isaque, o filho de Abraão, já era um homem feito, e ainda permanecia solteiro. Onde estaria a mulher que Deus havia escolhido para ele? Abraão sabia que não podia confiar essa tarefa vital a qualquer um. Não se tratava apenas de encontrar uma esposa para Isaque, tratava-se de preservar a linhagem da fé, a aliança que Deus havia feito com ele. O futuro de seu povo dependia dessa decisão. Com o coração pesado, ele chamou o servo de sua mais absoluta confiança. A voz de Abraão, embora carregada pelos anos, era firme. Ele instruiu seu servo a retornar à sua terra natal, aos seus parentes, e encontrar uma esposa para Isaque. Não seria uma tarefa fácil. O servo teria que viajar para longe e confiar unicamente na orientação de Deus para cumprir essa missão crucial. Isaque, ao contrário de seu pai, era um homem de força serena. Ele cuidava dos rebanhos, seu coração contente na vasta solidão do deserto. No entanto, carregava consigo um profundo anseio por uma companheira, uma parceira para compartilhar sua vida e sua fé. Ele confiava na sabedoria de seu pai, sabendo que Abraão buscava a vontade de Deus em todas as coisas. O servo, homem de lealdade inabalável, ouvia atentamente as palavras de seu senhor. Ele compreendia a gravidade da tarefa que lhe era confiada. Encontrar uma esposa para Isaque não era apenas encontrar uma mulher adequada. Era encontrar uma mulher que honrasse a Deus e continuasse o legado de fé que Abraão havia iniciado. O servo preparou-se para a longa jornada. Ele reuniu provisões, preparou presentes e aprontou-se para o desconhecido que o aguardava. Seu coração ecoava as últimas palavras de Abraão. O Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo e prosperará o teu caminho. Os dias se transformavam em noites enquanto o servo e sua caravana cruzavam as trilhas milenares. A jornada era árdua, mas o servo jamais perdia de vista sua missão. Ele sabia que Deus estava com ele, guiando seus passos em direção ao cumprimento da promessa feita a Abraão. Finalmente, após semanas de viagem, ele chegou aos arredores da cidade de Harã. Era noite, e as mulheres estavam reunidas no poço, tirando água para suas famílias. O servo, exausto mas determinado, parou por um instante, seu olhar percorrendo as mulheres. Ele sabia que aquele era um momento crucial. Ele precisava de um sinal, uma confirmação de Deus de que estava no lugar certo. Fechando os olhos, ele proferiu uma prece simples e sincera. Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, ele orou. Peço-te que me concedas hoje bom êxito e que uses de bondade para com Abraão, meu senhor. Sua oração era específica. Ele pedia a Deus para revelar a mulher certa para Isaque através de um simples ato de gentileza. Eis que estou junto à fonte, ele continuou. E as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Venha a acontecer que a donzela a quem eu disser, peço-te que abaixes o teu cântaro para que eu beba, e que me responder, bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Seja ela a que designaste para teu servo Isaque. Como se em resposta à sua súplica, uma bela jovem aproximou-se do poço. Seu nome era Rebeca, e ela possuía uma graça e dignidade que cativaram a atenção do servo. Este era o momento da verdade. Rebeca, com graciosidade, baixou seu cântaro no poço, retirando água fresca e revigorante. O servo, reunindo toda a sua coragem, aproximou-se dela. Peço-te que me dês de beber um pouco de água do teu cântaro. Ele solicitou. Bebe, senhor meu. Ela respondeu sem hesitar, sua voz tão doce quanto a água que oferecia. Mas ela não parou por aí. Ao ver os camelos cansados, ela acrescentou. Tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. As palavras de Rebeca atingiram o servo como um raio de revelação. Sua generosidade de espírito, sua disposição em ir além do esperado, refletiam as mesmas qualidades que Abraão havia descrito. Seria este o sinal que ele tanto pedira em oração?
O servo observava maravilhado enquanto Rebeca, com graça natural e força surpreendente, tirava água para todos os seus 10 camelos. Não era uma tarefa fácil. Cada camelo podia beber uma quantidade impressionante. No entanto, ela o fez com alegria no coração, suas ações falando por si só sobre seu caráter. Envolvido em gratidão e uma crescente sensação de admiração, o servo presenteou Rebeca com um precioso anel de ouro e 2 belas pulseiras. Ele perguntou sobre sua família, seu coração batendo forte de expectativa. Quando ela revelou ser neta de Naor, irmão de Abraão, ele soube que Deus havia respondido à sua oração. Aquilo não era uma coincidência. Era um encontro divino, orquestrado pelo Deus que vê o começo desde o fim. Rebeca, com o coração palpitando em uma mistura de curiosidade e apreensão, correu para contar à sua família sobre o encontro. O servo, carregado de presentes, seguiu logo atrás. Ele narrou sua história à família de Rebeca, detalhando a riqueza de Abraão, o caráter de Isaque e a forma milagrosa como Deus o guiara até ali. Labão, irmão de Rebeca, e sua mãe ouviam atentamente. Eles podiam ver a mão de Deus naquela reviravolta dos acontecimentos. No entanto, a decisão final cabia a Rebeca. Deixaria ela o conforto de seu lar e de sua família para viajar para uma terra distante e se casar com um homem que jamais havia conhecido? O peso da decisão repousava sobre os jovens ombros de Rebeca. Era um momento que mudaria para sempre o curso de sua vida. A família de Rebeca a incentivou a buscar a orientação de Deus. Com o coração cheio de fé e um espírito aventureiro, ela respondeu: "Irei." Ela confiava que o Deus que guiara o servo até o poço também guiaria seus passos nesse futuro incerto. Na manhã seguinte, enquanto o sol eziava no horizonte, Rebeca, acompanhada de suas servas, despediu-se de sua família. Com uma mistura de entusiasmo e apreensão, ela se juntou ao servo e à sua caravana, seus olhos fixos na estrada à frente. Carregava consigo as bênçãos de sua família e a crença inabalável de que estava trilhando o caminho que Deus havia traçado para ela. Após semanas de viagem, eles finalmente chegaram ao seu destino. Isaque, no campo meditando, avistou a caravana que se aproximava. Seu coração deu um salto quando Rebeca, com o rosto coberto por um véu e adornada com suas melhores vestes, desceu do camelo. O servo, com o coração transbordando gratidão, relatou a maneira milagrosa como Deus o conduzira a Rebeca. Ele falou de sua bondade, sua força e sua fé inabalável. Com mãos trêmulas, Isaque ergueu delicadamente o véu, revelando o rosto de sua noiva. Seus olhares se encontraram, e naquele instante, uma faísca se acendeu, uma faísca que se transformaria em uma história de amor para a posteridade. Isaque acolheu Rebeca em sua tenda, e ela se tornou sua esposa. As Escrituras nos contam que Isaque a amou profundamente. Ela trouxe consolo e alegria à sua vida. Juntos, eles construíram uma vida sobre o fundamento de sua fé compartilhada. Seu amor um testemunho da fidelidade de Deus às suas promessas. Rebeca, com o tempo, deu à luz filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Suas vidas, embora marcadas por seus próprios desafios e triunfos, deram continuidade à linhagem de fé que havia começado com Abraão. Sua história, transmitida através de gerações, serve como um poderoso lembrete de que Deus está intimamente envolvido na vida daqueles que o buscam. A história de amor de Isaque e Rebeca é mais do que apenas um conto antigo. É um lembrete atemporal de que os planos de Deus são sempre para o nosso bem. Ela fala sobre o poder da fé, a importância da obediência e a beleza da orientação divina. Assim como Abraão, podemos confiar que Deus nos guiará, mesmo quando não conseguimos enxergar o caminho à nossa frente. Assim como o servo, podemos orar pela direção de Deus e observar com admiração como Ele orquestra os detalhes de nossas vidas. E assim como Rebeca, podemos escolher abraçar as aventuras que Deus coloca diante de nós, sabendo que Ele é fiel para cumprir suas promessas.